Gutenberg, o senhor tem 30 minutos. Combinado. Bem, inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa. Senhor presidente, doutor Carlos Fernando, procurador Jair Bisol, promotor público do Distrito Federal, doutora Gilceli Evangelista, procuradora do Ministério Público do Acre, doutor Giordani Dourado, juiz titular da Terceira Vara Civil do Juizado Especial do Acre, doutor Luiz Henrique Mandetta, deputado federal pelo Mato Grosso, médico, Mato Grosso do Sul, desculpe, deputado, eu sempre cometo esse erro, mais uma vez me desculpe, é verdade. Doutor Eugênio Grace, presidente da Associação Médica do Acre. Bem, na realidade, nós já começamos falando de judicialização da saúde com a leitura dessa carta. A carta, ela reflete o quê? A situação em que se encontra o Sistema Único de Saúde. São as reivindicações das entidades médicas. O porquê da judicialização. Por que é que o judiciário está ocupando espaço deixado pela ineficiência, incompetência, ou até ações deliberadas do poder público para sucatear e precarizar mais ainda a assistência pública à saúde da população. O fenômeno da judicialização, ele tem trazido implicações para a atividade médica, notadamente na área da responsabilidade civil médica, que foi tema da mesa da manhã. E por que surgiu a judicialização da saúde? Né? Porque esse fenômeno está acontecendo e está cada vez mais se aprofundando, se tornando mais intenso, mais presente a ação do judiciário, a ação do Ministério Público, a ação das defensorias públicas. Nós temos políticas para a saúde pública e suplementar extremamente equivocadas. No Sistema Único de Saúde, nós temos um SUS subfinanciado, sem um plano de carreira. Nós reivindicamos uma carreira médica de Estado, até agora não saiu do papel. Procedimentos médicos mal remunerados. Para vocês terem ideia, se paga hoje por uma consulta com especialista R$ 7,50. Uma consulta para as especialidades básicas, R$ 2,50. Um parto normal hoje se remunera com R$ 170 e uma cesariana R$ 150. Então nós temos uma onda de descredenciamento dos hospitais ao SUS e de clínicas e de profissionais. Consequentemente, os hospitais estão fechando, estão quebrando. Nós estamos vendo nos noticiários os pacientes abarrotando os prontos-socorros, morrendo nos corredores dos hospitais, e sem assistência, sem atenção primária, o modelo hospitalocêntrico. Isso é deliberado? Nós tivemos na posse do ministro da Saúde uma frase interessante. Dizia naquela ocasião o ministro Alexandre Padilha que 48 a 50 milhões de brasileiros estão no sistema suplementar. O que é que ele dizia nas entrelinhas? Que eu, Estado, não preciso alocar recursos para assistir essa população, quando na realidade isso não é verdade. E essa afirmação tem sido aceita como verdadeira e repetida pelos secretários de saúde. Esse discurso, nós, Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, ouvimos do secretário de Saúde do Distrito Federal. E o que está acontecendo lá? Emergências sobrecarregadas, ausência de plantonistas e ausência de financiamento. Isso faz com que a medicina suplementar avance. E como é que a medicina suplementar está avançando? A medicina suplementar está avançando vendendo plano de saúde para uma população que não tem recursos para adquirir um plano. Compra-se um plano com mensalidades baratas e quando precisa da assistência, a assistência é negada. O usuário chega nos pontos de socorro dos hospitais privados, aí descobre que seu plano de saúde não autoriza o exame, não autoriza a internação, não autoriza o procedimento. E não tem atendimento ambulatorial. A Agência Nacional de Saúde permite que se venda planos de saúde que não tem atendimento eletivo, só se permite atendimento em pronto-socorro. Novamente o modelo hospitalocêntrico. E aí nós tivemos, o ano passado, uma audiência pública
na Câmara, em que o presidente da Agência Nacional de Saúde dizia que a medicina suplementar era uma alternativa ao SUS. Ora, nós vivemos nesse país de princípios. E a saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Isso é um princípio fundamental. O que a Constituição diz? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No entanto, o discurso que está posto e que se está acreditando e que poucas pessoas, ninguém é exagero, mas que poucas pessoas questionam, é que o Estado não tem condições de implantar o SUS. Não tem recursos, o SUS é inviável, o SUS é um sonho. Não é o que ocorre em alguns países da Europa, onde o sistema público funciona muito bem. França, Inglaterra, na América do Norte, no Canadá. Você tem um sistema público totalmente gratuito e não existe essa precarização que está ocorrendo no Brasil, copiando o modelo americano. Então, veja o que é que acontece. Com essa deficiência toda, o usuário do plano de saúde, quando precisa da assistência, ele recorre a quem? Quando ele precisa de um exame, quando ele precisa de uma internação, quando ele precisa de autorização de um procedimento, ele recorre ao judiciário. Quando o paciente não consegue uma internação no hospital público, não consegue a realização de uma cirurgia no hospital público, ele recorre a quem? Ele recorre ao judiciário. E aí nós temos o fenômeno da judicialização, ocupando esse espaço, por ineficiência, por políticas públicas e da medicina suplementar, que não corresponde ao anseio da população, e de uma forma até manipulada e maniqueísta. Por que é que o Estado aceita um discurso de que tem 48, 50 milhões de usuários do sistema suplementar, quando ele sabe que esse pessoal não está sendo assistido, não está sendo assistência, não está tendo assistência? E como é que o médico fica no meio disso tudo? O profissional médico termina sendo obrigado, por decisão judicial, a realizar determinados procedimentos que não têm indicação, que às vezes chega a solicitação, a liminar solicitando ao plantonista, ao juiz de plantão, um procedimento alegando risco de vida, risco em cima da hora, no final de semana, e o juiz, sem ter os elementos para negar, ele autoriza. Internações de hospitais públicos e privados, em UTIs, e o colega fica numa situação, principalmente no hospital privado. Os hospitais pressionam o médico para não ceder vaga para as liminares, porque o poder público depois não paga a conta. O colega, quando nega a vaga, quando tem, ele pode responder, inclusive, por homicídio doloso. E se ele concede a vaga, ele termina perdendo o emprego. E no setor público é um problema. Porque o paciente fica no consultório do médico, ele solicita a cirurgia não é autorizada, vai ao judiciário, quando o judiciário autoriza, o paciente já complicou. Se a cirurgia não tiver sucesso, ele termina respondendo por erro médico. O Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 31, que orienta o judiciário, procura suprir essa carência de estrutura para o judiciário tentar fazer o papel do Estado de uma forma que não cometa muitos equívocos, e na resolução eles aconselham que se coloque no curso de formação dos magistrados noções de direito sanitário, realização de seminários e congressos entre as categorias, entre os atores envolvidos, seja judiciário, diretores de hospitais, gestores, orienta que não se autorize procedimentos que não são registrados na Anvisa, que não se autorize uso de medicações
fase experimental, em uso experimental. Posso? Posso, por favor? A Federação das Unimedes do Estado de São Paulo editou uma cartilha de apoio médico-científico ao judiciário, tentando dar essa estrutura, oferecer essa estrutura, esses conhecimentos, para que essas liminares sejam concedidas com a menor margem de equívocos. Hoje, pela manhã, nós ouvimos o desembargador Maldonado comentar que no Rio de Janeiro tem médicos contratados para dar essa estrutura, mas isso não ocorre em todo o país. É um caso ou outro. Rio de Janeiro é um avanço, São Paulo, a Federação das Unimedes, está tentando suprir esse vácuo, e dados da própria Federação das Unimedes de São Paulo, mostra que 72% das ações, dos pedidos de liminares, são sem cobertura contratual. Ou seja, se fez o contrato, se comprou o plano de saúde, e se quer realizar um procedimento que não é coberto pelo plano, pelo contrato. E aí entra a questão do desconhecimento do usuário, que foi ludibriado pelo vendedor, pelo corretor. Isso nós vemos todo dia. Quando o SUS não funciona, você procura assistência na medicina suplementar e o cidadão termina sendo ludibriado pelos corretores dos planos de saúde e termina que solicita procedimentos que não fazem parte do contrato da cobertura do seu plano de saúde. E 40% das ações são de eventos não incluídos no rol da ANS. Né? São esses dados que a Federação das Unimedes de São Paulo mostra. E todo esse contexto, todo esse caldo de fatores, termina chegando ao fenômeno da criminalização do ato médico. O médico termina sofrendo as consequências dessa política pública e da política na medicina suplementar. Nós temos um paciente, um usuário, abandonado pelo SUS, abandonado pelo Estado e desprezado pela medicina suplementar, que só quer o seu dinheiro, só quer a sua mensalidade e não lhe dá assistência. E o drama do paciente, a angústia do paciente cai no colo do médico. Aí nós temos autorização de procedimentos desnecessários, com o judiciário sem estrutura, despreparado, porque não está tendo informação científica para decidir naquele momento, na maioria das vezes, nos plantões judiciários, advogados despreparados, que se deixam levar pela angústia, pelo drama do paciente, e ajuizam as ações, muitos bem intencionados, e a maioria deles mal intencionados, se preocupando apenas em ganhar seus honorários. Chegou, viu o drama, não questiona se o drama é verdadeiro ou não, se é legítimo ou não, qual é seus honorários e adiciona. E aciona o judiciário. E quando o médico se encontra numa situação de não realizar o procedimento, ou nessas situações que se encontra nas UTIs, nega a vaga ou autoriza a vaga, pode responder um processo por responsabilidade civil médica. E aí ele vai se deparar na prova pericial, quando se pede se protesta por prova pericial para comprovar se o procedimento é indicado ou não. O que nós comentamos pela manhã, com peritos despreparados, ausência de assistentes técnicos, e quando o fato chega à imprensa, mais uma vez, ocorre a condenação antecipada. A imprensa entrou num caso, a justiça saiu pela janela. Então vejam vocês que a judicialização da saúde é um fato que, se por um lado, ele vem assistir o cidadão, vem suprir uma deficiência ou necessidade do Estado nas suas políticas públicas, por outro lado, leva um drama o profissional médico que fica entre o mar e o rochedo. Né? Infelizmente, é uma realidade nova para a classe médica, e nós estamos vivendo um processo de americanização do sistema suplementar, em que as situações de negação de procedimento, de internação de exames, vai só aumentar. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Michael Moore, Circo,
SOS Saúde presenciou muito bem isso. As empresas americanas, elas têm médicos contratados especialmente para glosar esses procedimentos. Você pede autorização na cirurgia, a empresa não quer saber se a cirurgia está indicada. Pega o contrato e olha se não tem uma vírgula fora do lugar para negar o procedimento. Nós tivemos recentemente, essa semana passada, a compra da Amil pela maior empresa de seguros americana. Nós temos um dos maiores grupos hospitalares do país, que é a Rede Dó, avançando no país, comprando hospitais em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e agora em Brasília. E com a política da assistência hospitalocêntrica. O Jorge Moll, que é o dono da rede, em entrevista ao Correio Brasiliense, ele fez apologia ao modelo Smart Track, que eu nem conhecia. Vim tomar conhecimento através da sua entrevista, que é o check-up em pronto-socorro. O paciente chega no pronto-socorro e faz um check-up. Faz uma série de procedimentos desnecessários, trabalhando com metas, onde o colega tem que, cada dia, aumentar suas metas. Você tem meta na produção de carro. Né? A população está comprando, está aumentando, aumentou o poder aquisitivo, aumentam a venda de carros. Agora, meta, indicação de procedimentos, você está aumentando a produção de doenças? Então, esse é o quadro que nós nos encontramos, nos deparamos na assistência tanto pública como suplementar, e que o médico é mais uma vítima do processo. Bem, senhores, essas considerações que eu gostaria de trazer à apreciação. Muito obrigado.